Bom dia. Oi, gente. Quem está na sala, me responda, por favor. Vamos começar a nossa conversa matinal essa semana. Nossa, que legal. Está um dia de sol bonito, está bacana, a semana começa bem. Estou muito animada. Vamos seguir aqui. Quem é que está na sala? Por favor, vamos dizer. Vamos se apresentar, gente. Não vou ficar falando sozinha, não. Então, hoje eu decidi falar sobre o inconsciente incompetente. Na realidade, falar sobre um pouco do inário, alguma coisa do inário. Então, eu vejo assim que as pessoas, por mais que a gente leia e faça o mesmo inário há 20 anos, 22 anos, não decora esse inário inteiro, e às vezes não entende ele como é que é exatamente. Então, eu resolvi comentar um pouquinho sobre ele com a gente. Então, o inário, ele adquiriu essa forma aqui, ó. Aqui, pequenininho. Ele era grande. Eu não sei se ainda a gente tem aí um inário grande, tem? O Luciano vai me ajudar aqui. E a gente chamava assim inário da paz. Aqui é o inário da paz. Antes, a gente teve outros nomes para o mesmo inário. A gente chamou inário xamânico, inário da luz, inário brilhante. Acho que está na sala, se eu não me engano. Esse aqui. Então, olha, Porta do Sol, olha a diferença dos tamanhos, gente. Então, eu recebi o ritual de lua. Então, ó. Oba! A diferença, um pão na frente do outro. Daí eu quis diminuir. Eu achei muito grande. Então, é uma coisa, eu achei muito, muito bonito esse cenário. Mas aí eu falei, pô, sabe, muito grande. E a gente foi diminuindo, achando o tamanho certo, e ficou assim, o tamanho do inário do mestre, graças a Deus. Eu achei lindíssimo isso, ficar do tamanho do inário do mestre. Então, aqui está o inário do mestre, viu? Esse aqui é o inário do mestre, esse aqui é o nosso. Ó. Foi o meu tamanho, igualzinho. Achei, adorei. Mas por que eu não tive essa ideia antes? É porque não deu, né? Então, nós estávamos conversando no último trabalho com alguns membros que estavam aqui, não são da parte central, e estavam querendo saber mais sobre as regrinhas do inário. Eu falei que, olha, a gente tem a gente canta menos, ou uma vez só, está escrito cantar uma vez só. E a gente põe no próprio inário, a gente põe referências de como deve ser feito, deve ser cantado. Então a gente tem referências aqui, ladainha, ó, cantar uma vez só, está escrito. E às vezes a banda se anima e canta mais, mas o certo é cantar uma vez só. E tem os encerramentos, e no final do inário, depois a oração para proteger os filhos, o Pai Nosso, a Ave Maria, as orações do terço. Glória ao Pai, está tudo aqui. Já para facilitar a nossa vida aqui, como é que deve ser. Então, o Marcelo Vitorino, bom dia. Oba, que bom estar aqui já. Está o Marcelo, está eu, está o Luciano. Legal, queridos. Então, quando a gente faz o inário, a gente tem uma certa organização para fazer, porque o inário ele conduz o trabalho. Então, cada inário, você faz esse monte de inário do Sebastião, inário dos companheiros do mestre, inário disso, inário daquilo, está cheio de inários. Cada inário tem o seu nome. Tem o inário do Léo Artesi, que é o fogo da águia, tem o inário que é o inário chamado inário de cura. Tem o inário do Sebastião, que é o nome dele é o nome do inário de Sebastião, o inário é Justiceiro. O inário Justiceiro. Tem o inário do mestre, que é Cruzeirinho. Está escrito na capa, assim, inário, ó, tá vendo? Cruzeirinho. O nosso também está escrito na capa. Então é assim. Então, cada inário é uma história, cada inário é uma... tem olha essa bonitinha. Cada inário tem o seu significado, é como se fosse livro. Cada livro tem uma lição. Tem um significado. E não é uma coisa que a gente escolhe. Não, o dirigente, o fundador escolheu, não. É uma coisa que a gente
o astral dá a lição que nós vamos ter que aprender. Então, coube a nós o Inário da Paz, que a gente foi só percebendo, apesar de estar na cara, escrito de cara o que se trata, eu pelo menos não saquei de cara, não. Eu precisei de mais confirmação para poder entender que era o Inário da Paz. Porque a gente vê assim, logo de cara, no primeiro hino, né? Fala que vai jogar, vamos ver onde ele fala da paz a primeira vez. Na saudação, no hino 3. Salve presença sagrada, salve filhos do sol e da luz, o momento do encontro chegou. Vieram até aqui para trazer paz e amor, pronto. Só que a inteligência aqui não percebeu de cara isso aí, entendeu? Demorou, até que foi chegando e chegou. Então, até que a gente entendeu qual era a nossa lição que a gente ia aprender. Então, era a lição da paz, pacificar o coração. Coube a nós essa lição, que não foi fácil, acho que não é fácil para ninguém pacificamente o espírito, o coração, as emoções, pacificar. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Então, mas logo de cara, então cada inário é um jeito. Tem inário que é como justiceiro, é para fazer justiça mesmo, para pegar a pessoa de jeito aí, vamos aprender como é que é o certo e o errado. Inário que é para mais, inário que é para menos. Então, pode só, como é uma linha, ela não é um inário dentro da uma linha, então todas as linhas que vão sair da Porta do Sol são linhas da paz. Então, inários são referentes à paz. Então, nós temos dois trabalhos, um de lua e o de intercessão. Em geral, é um trabalho só que fazem. Então, no meio do trabalho, aqui, nós temos o Inário da Paz, o trabalho de intercessão. Esse trabalho de intercessão, para quê? É a mesma coisa que o outro, mas é ordenação de energia primitiva, teimosa e rebelde, que ainda vivem desordenadamente em nosso ser. Pedir intercessão para a nossa cura espiritual, mental e física, assim como todos aqueles que amamos, encaminhar os espíritos desencarnados que ainda estejam perambulando por esse mundo em nosso campo energético, quebrar maldições que tivemos recebido de outro, como os ancestrais e a coletiva, pedir perdão pelas maldições que proferimos, por pensamento até por vidas passadas, declarar as extintas para sempre. Então, esse é o objetivo desse inário aqui. Aí, quando, no decorrer do tempo, lá no começo, eu recebi a visita do Agostinho, ele veio com uma índia quechua e ficaram hospedados em casa. Aí vai, conversa vem, conversa vai. Ela pegou, me deu um canto da coca para cortar o efeito espiritual, energético, psicológico da coca na cabeça da pessoa. Porque a coca ela pega na glândula pineal, a mesma coisa que pega o cigarro, tá? Então, essas plantas pegam aí na glândula pineal. E ela me deu o canto da coca quintuxa, que está aqui, onde está? Testemunha sobre a segunda famosa. Então, o hino 14. Então, antes era cantada só por mim, pelo dirigente. Hoje pode ser contada pelas pessoas que estão lá auxiliando o dirigente, ou outro dirigente, ou um áudio, dirigente áudio. Então, coca quintuxa, honra redonda. Casquechanque, no Papa Vidaita. Essa aqui quase não tem tradução. Punapatampi, na vida casca. Coca querida, folha redonda. Olha como foi que ficou a vida. Então, essas palavras, por mais simples que sejam, quando cantadas dentro do ritual, ela desliga energeticamente, espiritualmente, a força do elemental da cabeça da pessoa que é o viciado. Então, é quase quando o elemental entende que não é mais para atuar em cima da cabeça da pessoa. E ela desliga. Em geral, as pessoas que estão no vício da coca, quando ela é transformada em pó, ela para de se drogar. Então, quando eu pedi isso, eu pedi porque eu tenho um filho mais velho, o Guilherme, que ele era viciado em tudo, né? Coca e tudo mais. Então, eu vivia a busca dessa cura. Eu entendia que não tinha como ele e todos pararam de outra forma, porque não parava, não tinha jeito, não parava.
Aí eu orei, rezei, pedi, fizemos um monte de coisa, e realmente ele parou. É claro que ele depois achou pessoas que o ajudassem e tudo mais a parar. Foi quando, daí em seguida, ele descobriu que estava com hepatite C, foi de que ele voltou, veio a morrer, mas ele veio a morrer por causa da hepatite C e por causa do outro vício, que foi o alcoolismo. Que esse foi o mais difícil de eu aceitar que ele era e de ele dar. Infelizmente foi isso. Então, mas a coca ele se livrou dela. Então, quando ela me deu esse canto, eu falei, vamos colocar esse canto dentro do nosso cenário. Como é que a gente vai fazer? Então, daí eu comecei a fazer um trabalho de intercessão, que não era só para viciados em coca, era para também outras pessoas, porque daí o mestre Irineu, desculpa falar, mas eu tenho que falar, se apresentou e disse que era para todo mundo, para todas as doenças, e não o julgamento. Então tá. Então nós fizemos, o primeiro trabalho de intercessão foi feito na minha casa, lá onde a Vilma mora hoje, na nossa sala de jantar. Aqui temos o dia que nós fizemos isso, onde está assim, sol, gêmeo, semente, não, aqui, ó, aquário, foi em 97, no dia 15 de novembro, é isso? Foi quando nós começamos a fazer, é isso, quando nós começamos o trabalho de intercessão, foi logo em seguida. Então a gente começou e fizemos um trabalho que foi maravilhoso, porque a gente pediu, se apresentou uma pessoa e a gente pediu por ela durante 4 reuniões para... A pessoa não estava presente, a mãe pediu para o filho, para a filha, que tinha um problema de onda cerebral. E aí corrigiu, por incrível que pareça, nossa, eu mesma fiquei assim, nossa, funciona. A gente faz e depois a gente se espanta, se maravilha com a própria graça. Aí, quando acabou essa intercessão, eu achei que devia falar algumas palavras antes para as pessoas, né? Dizer, dar uma finalidade, porque a maioria tem uma dificuldade muito grande em focar. Então, cada dia tinha... Então, me inspirei, evidentemente, e comecei a pôr esse primeiro dia. Você fala sobre consciente e incompetente, para tornar competente. Segundo dia, sobre transformação. O terceiro dia, sobre correr risco. E o quarto dia, conexão. Estabelecer conexões. Então, objetiva mais. Então, começamos a fazer isso, começou a funcionar muito bem e teve-se muitas coisas, está tendo até hoje, funciona muito bem. E aí a gente foi começando o inário do jeito que a gente começa o de lua e terminando do mesmo jeito que a gente termina o de lua. Aí foi vindo algumas hinos para esse novo inário. Então, tem hinos que não tem no de lua e outros têm. Então, à medida que esse cenário ele vai se formando, acho que na medida em que nós vamos tendo mérito para isso. Então, olha só o que é isso. Nossa, de repente entrou uma luz enorme aqui dentro. Mexeu na janela. Nossa Senhora, puxa vida. Uma luz lá de fora, eu até assustei. Calma. Então, vou falar. Cura é mudança. Começa quando questionamos os valores e as crenças vigentes. Dentre todas as criaturas da Terra, somente o ser humano pode mudar de padrão. Só ele é arquiteto do seu próprio destino através da mudança de atitude da mente, podendo mudar aspectos exteriores da própria vida. Então, a gente fala assim, só o ser humano. O resto, assim, animais, eles vão sofrendo transformações muito devagar, mas mudar o padrão na mesma encarnação é só o ser humano mesmo. Quando obtemos acesso às forças mais profundas que movem o universo, tornamos-nos inconscientemente competentes, conhecendo a função transcendente que resulta na união do conteúdo do conscientes e inconscientes. Verificamos a existência múltipla de luminosidades da consciência. Então, você vê o que é isso? Então, o inconsciente, quando ele está incompetente, quer dizer, quando ele está torcendo contra a gente mesmo, então você vai fazer uma coisa, você faz errado. Você vai decidir uma coisa, você decide errado. Você vai falar uma palavra, você fala uma palavra errada. E ele se torna inimigo seu, praticamente. Então, quando o inconsciente está incompetente, ele vai variar
dependendo do grau da incompetência que aquela coisa virou. Então, às vezes ele vira como? Traumas emocionais profundos, doenças, drogas, depressões seguidas da pessoa, e um monte de coisas que a pessoa entra e que o cérebro vai deixando, vai emborrecendo. Eu não sei se vocês já sentiram, acho que o meu cérebro emborreceu, eu preciso dar um balanço nele. Talvez eu não tenha vivido o suficiente para passar por isso, eu já passei por isso. Não, peraí, deixa eu ativar meu cérebro outra vez. Então, você começa a fazer uma reedição do seu próprio cérebro e tentar energeticamente com que ele fique positivo. Então, daí você vai falar assim, qual é a rua mais curta? Você acerta, aquela, é aquela. Qual é o livro que eu tenho que comprar? Você vai na biblioteca, tem um monte de livro na livraria, você compra o certo. E assim você vai fazendo escolhas de amigos o certo. Então, vai fazendo tudo certo. Então, é quando um consciente torna-se competente. Claro que isso você não vai conseguir assim da noite para o dia, mas ele, com o ayahuasca, ele é muito mais rápido, e com consciência que você quer, fica muito mais rápido ainda. Ao iniciar esses trabalhos de intercessão, o ideal é que tenhamos um propósito que nos impulsione na direção ao futuro, orientando as nossas escolhas. Isso é importante se for feito sem julgamento e sem culpa. Então, desde 1900, aqui da data, onde está? 1997, que a gente escreveu que eu escrevi essas palavras e não foram modificadas, elas estão do mesmo jeito que eram. Então, acho que só uma vez a gente tirou assim coisa que está meio repetido, só isso. Então, os julgamentos são feitos em base de passado. Então, o que a gente julga os outros? Pelo passado. Ninguém vai julgar pelo futuro, como? Nós não somos Deus, né? A busca de novas possibilidades só funciona bem se pudermos exercer todas as faculdades mentais sem julgamento. Então, nossa mente pode operar sem sujeição. A criatividade está associada a um não julgamento. Então, a pessoa criativa, ela não julga, porque se ela julgar, ela deixa de criar, ela vai copiar. Com algumas coisas diferentes, vai copiar. Essa é a chave da geração de novas ideias. O maior ato criativo é a construção da própria vida. Ter capacidade de experimentar novas opções, de ir além do ego, de ter capacidade de pensar além do próprio ponto de vista. Assim, ser criativo é ser independente, agindo por si mesmo, libertando-se das âncoras do passado, assumindo responsabilidades, comprometendo-se com seu propósito, enfrentando o desafio, entrando em sintonia com o futuro e obtendo respeito e reconhecimento, tornando o mundo um lugar melhor. Então, tornar-se, estar em sintonia com o futuro, é você saber que você vai viver o suficiente para ter um futuro que vai valer a pena ser vivido. Esse é o máximo do máximo, porque quando a pessoa está deprimida, está mal, está doente, ela não vê o futuro. Ela não sente o futuro. Ela não acha que nem quer ter futuro. Ela quer acabar logo, ali, hoje, imediatamente com a sua vida. Ela não quer que um raio lhe caia na cabeça, que alguma coisa aconteça. Ela não pensa num futuro que vale a pena viver. Então, quando você está positivo, com o consciente positivado, você pensa no futuro, você tem planos para o futuro, você quer viver o futuro. Então, aqui, quando nós colocamos isso, a gente está positivando a pessoa pensar, refletir. Então, iremos passar por 4 etapas nas quais teremos a oportunidade de corrigir o curso da vida. Então, como lembra, a gente começa dizendo que somente o ser humano pode mudar de padrão. Isso é assim, a primeira frase. Segunda frase. Somente o ser humano pode mudar de padrão. Então, aí a gente fala, vamos corrigir o rumo da nossa vida. E, nesse período, vamos desenvolver a capacidade de dar e receber apoio uns dos outros. Porque, veja bem, se nós estamos num grupo de intercessão, mais pessoas, nós estamos, além desse grupo de pessoas físicas, de estar toda uma corrente de
em volta, a banda, está todo mundo em volta. Nós temos um grupo de espíritos que estão ali para auxiliar a sua vida, porque você está focando. Então, não basta estar sentado só no lado da intercessão, não. Você tem que tomar uma máscara mais forte. Não, você tem que estar focando. E fortalecendo o vínculo. Então, você tem que aceitar que ajuda. Então, não adianta a gente falar assim, não, só eu posso me curar, não. Você tem que tomar a decisão que pode se curar, por causa do livre-arbítrio, isso sim. Mas entre você tomar uma decisão que pode se curar e achar que só você pode se curar, é dois caminhos diferentes, entendeu? Então, se você só pode se curar, você não precisa fazer nada na intercessão. Você vai para sua casa e se cura sozinho. Nem precisa tomar máscara, entendeu? Então, quando você aceita que você precisa de uma planta de poder, que ela vai te levar a um estado superior de pensamento e que vai se conectar com os seres celestiais e que eles vão te ajudar, você está aceitando a ajuda do outro, aceitando a ajuda daquele grupo que está fazendo aquilo junto com você. Então, é humildade, isso já é um ato de humildade maravilhoso. Então, fortalecendo os vínculos de crescimento interior, compartilhando as nossas diferenças. Compartilhando as diferenças com as pessoas ali e as diferenças de nós com o astral, tá? Superior ou inferior. A imitação da natureza que funciona como um sistema de apoio mútuo, pois tudo se interrelaciona com uma grande rede. A natureza, sim, ela se apoia, né? Então, a planta cresce porque chove. E aí vai, elas se apoiam mutuamente. Então, nós devemos ter apoio mútuo, dar apoio e receber apoio. A natureza funciona assim, dar apoio e receber apoio, acabou a natureza. Tá? O exemplo da Terra gira ao redor do seu eixo, enquanto o Sol lhe oferece constante calor, criando o milagre da vida. Isso é em última instância. A Terra gira, mas está o Sol aqui que irradia calor para esse ponto da Terra. Então, está se apoiando mutuamente, entendeu? É isso em última instância, tá? Pergunto, por que o paraíso difere da Terra? Porque o conceito de paraíso, de céu, difere do conceito do planeta Terra, tá? Será porque o paraíso é um lugar onde não há maldições e todos os seus habitantes vivem perfeitamente, vivem de forma positiva? Então, todas as imagens que a gente tem desse conceito do que será um paraíso, construído, claro, para nossas mentes mesmo, é todo um lugar bonito, que os anjos tocam harpas, Deus está maravilhoso, ninguém joga praga em ninguém, ninguém tem fome, ninguém tem todos um lugar para ficar, para dormir, para viver, para conviver. Estão todos internos, êxtase, beatitude, felizes, satisfeitos, em adoração a Deus, muito bom, né? Não é assim? O que impede de materializar na Terra esse estado de êxtase maravilhoso? O que impede? Nos impede? Falar tudo? Não, uma coisa. A gente começa a pensar, raciocinar sobre isso, chega a ser até chocante na hora que aquilo pega em você mesmo. Uma única coisa faz a diferença. Na Terra, o que nos impede mais de aparecer na Terra são as maldições proferidas e recebidas. Então, as palavras limitadoras e inibitoras, negações, dúvidas sobre o nosso potencial de realizações. Porque na Terra, tudo que a gente fala, não importa em que língua, a gente fala, vira verdade, materializa-se. Aí, começa a fazer assim. Gente, olha, é possível sim, tá? Não, está exagerando. Não estou exagerando. É claro que há outros agravantes, evidentemente. Mas a palavra, é como sentença. Você vai no juiz, você matou uma pessoa, você vai no juiz. Você já sabe que você vai ficar preso. Mas se só fica mesmo, decreta e bate o martelo. Então, dá o som, fala. Né? Dá o som para você entrar e dá o som, dá a data para você sair. Não é isso? Tá mais ou menos? Dá para entender mais ou menos o que eu estou falando? É isso, queridos. Então, quando a gente pode treinar isso assim. Experimenta não falar nada que pareça uma maldição, profecias negativas. Experimenta não fazer na sua casa, em volta dos seus. Não fala
que fulano é incapaz, que fulano não pode, que hoje vai ser um dia ruim, que não vai ter dinheiro para fazer isso, que fulano não vai sarar, que você não vai melhorar. Tira esses nãos. São profecias. Ah, não é? É. Ele está tão acostumado a viver de forma negativa que parece que está tudo certo. Então a gente se torna seres do mal, porque só fala mal. Então você vê que é importante não falar mal de ninguém, que vamos falar um exemplo agora, acontecido lá no casamento do príncipe da Inglaterra agora. Então uma das regras das pessoas que foram convidadas lá no palácio pelo príncipe Charles para o casamento do seu filho foi não falar mal de ninguém durante a festa. Entendeu? Olha, chegou. Então é isso. Então pensa aí, se você não fala mal de ninguém. Então pensa hoje. Então vamos fazer o método do alcoólatra, né? Que por hoje não vou beber. Então por hoje não vou falar mal de ninguém. Por hoje. Ele não vai falar e não vai deixar, não vai ouvir, não vai querer ouvir. Fulano vai falar mal de você, de alguém para você, você fala, olha, querido, hoje eu fiz uma promessa de não falar e nem ouvir mal de ninguém. Você fala para mim amanhã, mas hoje não dá. Aí quando chega amanhã, você fala, ó, não está dando hoje também, mas amanhã. Não se alimente de coisa negativa e não faça se alimento de coisa negativa para ninguém. Aí você vai ver que começa a melhorar a sua empregada, o seu porteiro, a sua mulher, seus filhos, seu marido, seus parentes, seus colegas de trabalho, as pessoas que você encontra na rua. Você não xinga no trânsito, sabe? Melhora, mas melhora mesmo, sabe? Você fala, você está falando isso, estou falando isso, por experiência própria. Eu muitas vezes já falei isso e não cumpri. Eu ficava, porque era difícil. Eu achava assim, falava e olhava, meu Deus, puta, caí, falei outra vez, xinguei outra vez, não devia ter feito. Mas já tinha melhorado, aí já tinha melhorado muito, muito, muito. Depois que eu comecei a ter mais consciência, eu parei. Parei, mas parei mesmo. Né? Atualmente, eu acho que de vez em quando ainda cai na tentação. Eu não vou dizer nunca mais, porque nunca mais é uma palavra muito comprida. Mas, pelo menos, eu tento. E cada vez que eu consigo, um período mais longo, as coisas melhoram muito, 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 muito mesmo. Mas melhora um grau que nem eu acredito o quanto melhora. Quando você começa a positivar, você começa a falar certo, você começa a falar assim, não, mas nem tudo é certo. Tá, pode ser nem tudo é certo, mas eu vou afirmar que nem tudo é certo. Daí tem outros que vêm argumentando assim, mas alguém tem que falar a verdade. Qual a verdade? A verdade que vai dar certo? Porque você está falando em cima de uma hipótese. A profecia não é um fato que já aconteceu. É um fato que vai acontecer, né? Você está prevenindo o mal antes que ele aconteça. Você está entendendo como é que é? Ah, mas porque tem gente que também parece arquivo morto da humanidade. Então, sabe aquele arquivo que tem todas as coisas assim? Comissão da verdade. Então, vamos puxar as fichas. E começa a puxar a ficha da vida do outro. Feito louco. Está certo isso? É bom isso? É necessário? Por que fazemos isso? Vamos parar. E eu falo com bastante propriedade, porque eu mesmo passei por tudo isso, já fiz tudo isso. Não quero nem ficar dando exemplo, porque acaba de ter gente aqui que vai lembrar de quando eu fazia isso, tá? E eu não faço mais. Eu tento não fazer mais. Sair desse lugar negativo, sair desse ponto que vai enxergar só defeito. Não, vamos chegar a virtude na pessoa. Então, vamos chegar a coisa boa na pessoa. Ou então ficar quieto. Você entende? Então, ficar quieto. É isso. Então, não jogar maldição. Não jogar praga. Ah, você há de pagar pelo que me fez, porque você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Não, não vai pagar. E se pagar? Deus... Deixa com Deus, querido. Não pensa. Não é você o juiz. Então, não tem que... Então, quando eu parei de jogar praga faz muitos anos. Nossa, graças a Deus, faz muitos anos. Aí, quando alguém me fazia uma coisa, eu falava, você deu uma sorte, cara, eu não jogo mais praga. Eu fazia isso, viu? Olha que absurdo, né? Então, eu parei.
Praga eu não jogo. Não jogo, você há de fazer. Não, nem a palavra eu quero falar mais, porque, meu Deus, sabe? Não cabe para a gente, porque às vezes você está num momento nervoso e você joga uma praga maior do que a pessoa podia merecer, até injusta, porque eu acho que não tem praga justa. Mas pode ser uma coisa, um fardo muito grande que você está jogando, às vezes uma mente que não vai aguentar lutar contra aquilo que você jogou, como uma criança, um adolescente, um doente mental, uma pessoa frágil, e ela vai assimilar. Você vai ficar responsável por aquilo. Deus o livre e guarde, pelo amor de Deus, Deus me perdoa. Eu retirei 1000 vezes, todo trabalho eu retiro. Se eu fiz alguma parte, eu retiro imediatamente agora. Mas aí eu ficava pensando, mas eu preciso conviver com quem me aborrece, me enche a paciência? Porque eu perdoei. Aí eu entendi que eu não preciso conviver com quem, sabe, não gosta de mim, ou de alguma forma eu não preciso conviver, mas não preciso querer mal. É isso. Não preciso querer a destruição do outro. Entendeu? Então tem que ser isso. Porque senão não tem como a gente. Se a gente ficar pensando mal do outro o tempo inteiro, ou mal para a gente mesmo o tempo inteiro, você não tem espaço para criar uma coisa nova e boa. Porque você está no processo só de destruir. Você não está no processo de construir. Então, a gente fica muito travado para a evolução. Esse é o prêmio. Você começa, você tem que esquecer, esquece. Perdoa, esquece. Perdão significa esquecimento na minha mente. O mundo pode se lembrar, mas eu vou esquecer. Bom, e vai andando para frente, olha para o sol, olha para as estrelas, olha para a natureza, entendeu? E vai para frente. Aí você começa a entrar em processos criativos, em alegria, em vida, para poder ter uma vida agradável e boa. Até que um dia você para de fazer coisas ruins, você não precisa ficar perdoando, se perdoando e perdoando o outro, porque você já não se castiga mais e não castiga o outro mais. Essa é a coisa mais importante da vida. Você não ser o seu algoz e não ser o algoz do outro. É um papel horrível esse. É um papel terrível esse. Ser vingativo, ser cruel, ser duro, tudo isso está nessa incapacidade de perdão, tá? Incapacidade de mudar de padrão. O padrão pode ser falar dessa palavra. Ser o vingador, o anjo vingador de Deus. Deus o livre, agora, pelo amor de Deus, louvado seja Deus. Sai de mim, sabe? Não querer ter este papel e nem se dar com ninguém que queira ter esse papel. Não, você tem que ser o anjo que abençoa, o anjo que cria, o anjo que dá alegria, o anjo que dá prosperidade, amor, felicidade, sorte, é isso. Não mais que isso aí, entendeu? Então é isso, mudar de padrão é sair dessa coisa ruim que as pessoas possam estar. Então, vamos lá. Pergunto, por que o paraíso difere da Terra? Será que é porque o paraíso é um lugar onde não há maldições e todos os seus habitantes vivem em perfeita fé? O que nos impede de materializar o paraíso na Terra são as maldições proferidas e recebidas. Palavras limitadoras, inibidoras, negações, dúvidas do nosso potencial de realização, que proferimos contra os outros, assim como as palavras que no sentido negativo, que se mantém plasmada no plano invisível da nossa aura por tempo indeterminado. Então, quando a gente joga uma energia negativa, de maldição, e outro recebe, fica plasmado na hora de quem mandou e de quem recebeu. Se a gente fala contra a gente mesmo, fica plasmado na nossa própria aura. Então você tem que se perdoar, limpar a sua aura, tirar, sabe? Fazer uma faxina na sua própria aura. Aí quando você vai fazer uma faxina na sua própria aura, você vai se deparar com o que você mandou para você mesmo e o que você mandou para o outro. Porque não tem como uma coisa desvincular da outra, né? Aí o que você mandou para o outro, você, perdão, limpou. Por mais mágoa que você tenha, por mais razão que você tenha, perdão. Eu falo isso, é difícil, eu sei que é difícil porque eu lembro muito bem que eu fiquei com muito ódio quando eu imaginei que uma pessoa viciou meu filho.
E aí eu passei anos para descobrir quem é que venceu meu filho. Eu descobri. Anos para perdoar. E sempre que chegava nessa hora eu fechava. Até que consegui. Até que consegui. Fácil? Não é. Mas consegui. Melhorou muito. Melhorou muito. Tá? Então é isso, queridos. A gente vai. Eu estou falando assim num caso extremo disso. Tem outros casos que são mais leves. Eu não sei o que é mais leve, porque uma vez eu estava pensando assim, quando você tem uma dor, e o outro tem uma dor extrema, tem que tomar morfina para passar dor, qual dor dói mais? A dor que você sente, não pode ser menos ou ser mais. Toda dor é dor. Então não dá para subestimar o valor de uma coisa errada com o valor de uma coisa mais errada. É tudo errado, igual. Entendeu? Então é isso, querido. Então, aí afirmo que hoje se inicia um ciclo de retirada de maldições, uma a uma, renunciando em mantê-las e renunciando à sensação de satisfação que isso possa nos trazer, vingança, sadismo. Então, a satisfação que a pessoa que profere ou vai fazer trabalhos para jogar no outro essa energia, ela fica satisfeita. Ah, vai ver. Espera que o teu está esquentando. Ah, vai ver. Olha, a batata vai esquentar. Pó, 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 e fica satisfeita. E quando acontece, você, legal. Você renuncia a esse prazer. É um prazer sádico. Está errado, gente. E o mundo está repleto dessas maldições. Tentaremos superar as possíveis mágoas geradas no ciclo familiar. A mágoa da mamãe, mágoa do papai, mágoa dos irmãos, tá? Lembre-se, não concentre todo o seu amor, atenção e tempo somente no papai e na mamãe. Existe um universo inteiro à espera do seu amor. O paraíso é um lugar onde não há maldições. Esse é o primeiro dia de intercessão. Nós vamos começar daqui a 2 semanas, 3, 4 semanas, um novo ciclo de intercessão. Então, não sei qual é o tema, mas seja qual for o tema, esse é o primeiro dia do mês. Então, ele fica um mês. Então, significa que durante o mês a pessoa vai estar com esse tema na cabeça, vai vir para poder se melhorar. Então, por mais que a gente, menos que a gente melhore, se melhora um pouquinho. Isso já ajuda bastante. Então, depois, amanhã, a gente vai falar sobre a transformação, que é o segundo dia. Então, a gente vai dizendo essas coisas. Então, eu falei aqui que no fim do livrinho de intercessão tem oração para os filhos. Que eu vou fazer agora, porque a gente fala em filho, falei no meu filho. Cada um ora para o seu filho, por favor. E quem não tem filho, ora para o filho do seu irmão, do seu amigo, do seu colega. Senhor Deus, abençoai as vidas dos nossos filhos, dê paz e amor e proteção, perdão. Livra-nos dos vingativos e provocadores, das calúnias e das intrigas. Serenai seus pensamentos, acalmai seus atos, para que sejamos protegidos, de dia e de noite, pela vossa luz. Amém. Tá? Obrigado, queridos. Então é isso. O entendimento de por que a gente está querendo fazer o trabalho de intercessão é muito importante para que ele funcione. Então, agora eu vou agradecer um pouco as pessoas que estão na nossa sala, parece que são mais de 10 pessoas. E obrigado, já são 18 pessoas. Nossa, gente, quanta gente. Olha, a Luísa entrou. Luísa, querida, como vai, querida? Também. Muito obrigado a todos por essa companhia, por esse dia, por se lembrarem da gente, me fazerem lembrar de vocês, do seu rosto de vocês. Obrigado pelo trabalho de ontem, que foi magnífico. Aquela banda estourou, gente. A guarda trabalhou pra caramba, pelo amor de Deus, que essa guarda trabalhou, hein? E a banda, então, nossa, tem uma hora assim que o som da voz, do violão, do tambor, fica tudo uma coisa só. Eu, pelo menos, ouvi assim, acho que vocês devem ter ouvido, não sei se ouviram, mas eu ouvi desse jeito. É uma coisa assim, nossa, demais, demais, demais. Parabéns, gente. É uma delícia fazer isso, né? Uma delícia. Obrigado, queridos. Até amanhã.